E aí, tudo bom com vocês, meus amigos? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre. Para mais uma correção do PET, volume 5, semana 2, Ensino Religioso, oitavo ano. Mas eu tenho que falar baixo. Hoje é feriado e eu não posso acordar os meus vizinhos. Mas também não podia deixar vocês sem conteúdo, não é verdade? O que também não pode acontecer é vocês me deixarem sem a inscrição e sem o like de vocês. Estou aqui, 6 horas da manhã, preparando material para vocês em pleno feriadão. Mas é assim, a vida que segue, nós precisamos continuar, nós precisamos crescer e o que eu puder fazer para ajudá-los eu vou fazer. Só que eu vou pedir um desconto hoje. Eu não vou entrar na matéria do nosso PET, daquela matéria teórica no conteúdo. Depois, se você quiser ir olhar e analisar, fica à vontade. Eu vou entrar direto nas atividades. Fechou? Beleza? Toca aqui e vamos lá. Nós temos uma frase que foi escrita por Leonardo Boff, que é um dos grandes representantes da teologia da libertação. E ele diz o seguinte, vamos lá analisar a frase dele. Importa suplicar ao Espírito, vem, Espírito Criador, renove a face da terra, aqueça nossos corações e rasgue um horizonte de sentido e de esperança para a nossa realidade humana desumanizada e agora posta sob o risco de milhares desaparecerem vítimas da intrusão do Covid-19. A ciência, a técnica e a vacina são fundamentais, mas apenas com elas não está garantido que evitemos voltar ao que era antes. Para isso, precisamos de outro espírito que dê centralidade ao que conta. A vida, a cooperação, a interdependência, a generosidade e o cuidado para com a natureza e de uns para os outros. Se não fizermos esta viragem paradigmática, podemos ser atacados novamente e ainda de forma mais letal. Pois bem, está aí a frase de Leonardo Boff. Em cima dela, nós vamos responder algumas questões. E a primeira delas é a seguinte: de acordo com o autor, a ciência é necessária para vencer a pandemia? E aí? A ciência ela é importante no tratamento? Gente, claro que é. Eu acredito em Deus. E Deus faz a sua obra através de situações naturais. Ele pode agir sobrenaturalmente, mas ele usa o próprio ser humano, os próprios recursos e capacitações dadas ao homem. Desde lá do Éden, que Deus fala para o homem assim, olha, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Deus colocou o homem para explorar e aprender com o meio em que vive. A ciência ela não é contrária à religião. Deus, na verdade, ele é o autor, inclusive, da ciência, tá certo? Dito isso, nós devemos desprezar a ciência de maneira nenhuma, e o Boff concorda com isso. Tanto que a resposta que nós colocamos ela é tirada do texto, aonde ele diz assim, a ciência, a técnica e a vacina são fundamentais. E como que ficou a nossa resposta, então? De acordo com o autor, a ciência é necessária para vencer a pandemia? Sim. Ele diz que a ciência, a técnica e a vacina são fundamentais. Então é lógico que é necessário para o autor. Letra B. O autor aponta algum elemento religioso como necessário para vencer a pandemia? Qual e por quê? Vamos lá então, nós temos aqui 3 perguntas. Sim, ele aponta um elemento religioso, quando ele diz assim, vem Espírito Criador, renove a face da terra. Ele está
apelando a um elemento religioso. No caso aqui, então a primeira resposta é sim. Agora, qual? Ao Espírito Criador. Por quê? Para que sensibilize o nosso espírito para cuidarmos da natureza e uns dos outros com cooperação, generosidade e interdependência. Se você quiser melhorar a resposta, porque aqui eu coloquei para quê e não por quê, você pode dizer assim, sim ao Espírito Criador, porque é necessário que o nosso espírito seja sensibilizado, e aí você continua o texto, para cuidarmos da natureza e uns dos outros com cooperação, generosidade e interdependência. Vocês entenderam por que eu mudei um pouco aqui a resposta na forma de falar? É simplesmente para atender a pergunta, porque a pergunta não disse para quê ou com qual finalidade. Eu dei a resposta aqui com ideia de objetivo. Coisas técnicas. Você coloca aqui o porquê e coloca aquela partezinha que eu falei para vocês. O bom do YouTube é que você pode voltar, você pode consertar. São ali algumas palavrinhas, rapidinho a sua resposta fica aí bem elaborada. Letra C. Na sua opinião, a religião pode ajudar as pessoas a acalmar seus corações nesse tempo de pandemia? Agora a gente já não está mais preocupado com a visão do Leonardo Boff. A questão é você. O que você pensa? A religião pode ou não pode ajudar as pessoas? O que eu coloquei? Sim, é claro que pode. De que forma? Trazendo-nos a consciência de que Deus está no controle de tudo. E também que podemos desenvolver o amor de Deus nessa crise, cooperando uns com os outros. Justamente porque eu acredito em Deus, eu sei que tudo está debaixo do seu controle. Tudo acontece debaixo da sua providência muito santa, sábia e poderosa. E isso também me ajuda, porque o meu amor a Deus me leva a amar o próximo, a me envolver com o próximo, a me preocupar com o próximo, a tomar atitudes para ajudá-los, seja emprestando meus ouvidos, seja emprestando os meus braços, seja emprestando as minhas pernas, para que eles tenham alívio nesse período tão difícil. Tá certo? Então nós temos aqui a letra C respondida. Vamos para a letra D. Na sua opinião, novamente a sua opinião, os grupos religiosos podem de alguma forma ajudar na luta contra o Covid? A primeira resposta é sim ou não. Eu coloquei sim. Agora como? Eu dei aqui só um exemplo que eu acredito, através da conscientização da doença e seus cuidados, através de campanhas de arrecadação e doação aos que estão sendo afetados por este mal, direta e indiretamente. Por que eu coloquei direta e indiretamente? Porque nem todo mundo pega a doença, mas por conta desse período, às vezes perdeu um emprego, às vezes não está tendo a mesma produtividade que tinha antes. Ele não foi atingido diretamente pela doença na sua saúde, mas ele foi atingido através dos recursos que ele perdeu durante esse período, entendeu? Então, os grupos religiosos, eles podem sim ajudar. Tem muita gente precisando de ajuda e solidariedade, cooperação. É uma marca. A igreja, ela sempre lutou pelo social. Os profetas sempre denunciaram a injustiça, a opressão, ignorar o órfão e a viúva. Tá certo? Ok, então vamos lá para a nossa última pergunta, que é a seguinte: na sua opinião, novamente opinião, né? As religiões devem se limitar a questões espirituais ou procurar soluções para problemas do mundo em que vivemos? Olha só, igreja não é apenas as quatro paredes, tá certo? Agora,
é também aquelas paredes. É o local aonde os filhos de Deus se reúnem. Mas igreja, ela tem uma missão. E uma missão que vai além das paredes físicas do local aonde está o seu endereço. O seu trabalho vai muito além das questões espirituais. E aí a minha resposta foi a seguinte: as religiões devem procurar soluções para problemas no mundo que vivemos, visto que há um mandato cultural e social impregnados na missão da igreja. Ô tio, mas que negócio é esse de mandato cultural e social? Só para dar uma esclarecida, eu coloquei aqui um trecho de Mauro Meister. E se o Mauro estiver me ouvindo, por favor, não leva a mal. Estou citando aqui a fonte, tenho certeza que ele não vai levar. É uma pessoa excelente, achei muito interessante algo que ele fala que vai nos ajudar aqui na explicação nessa aula. Ele diz assim: quando Deus determinou criar a raça humana, ele estabeleceu alguns propósitos e parâmetros para um bom relacionamento entre Criador e criatura. Esses propósitos e parâmetros são descritos pela Bíblia e por nossa teologia na forma de uma aliança. Deus fez uma aliança com a criatura e estabeleceu pelo menos 3 diferentes mandatos para a humanidade. O mandato espiritual, seu relacionamento com o Criador; o mandato social, seu relacionamento em família; e o mandato cultural, seu relacionamento com a sociedade. Então tá vendo que nós estamos envolvidos com o mundo? Dito isso, bom feriado, boa semana, bons estudos e até a próxima.